Fala, empreendedor! Começando aqui mais um episódio do podcast Consultório Empresa e hoje eu vou te falar como você pode testar para saber se realmente já está pensando empresarialmente. Porque você sabe, a gente ensina aqui, faz tempo, tudo vai mudar na sua vida quando você realmente começar a pensar empresarialmente, quando aquela chavinha virar, quando o botão ligar na sua cabeça. Então eu fiz um post recente sobre esse assunto lá no Instagram e muita gente conversou comigo e falou, puxa, isso aqui foi muito legal, várias pessoas comentaram comigo, principalmente alguns mentorados iniciantes, que isso aí é legal porque ele dá pra gente um parâmetro para entender melhor como que é na prática esse assunto. E muita gente só com aquele post já comentou que, olha, eu acho que eu não estou me enquadrando 100%. Então, segura aí, se prepara, porque eu vou fazer um teste com você. Vou fazer 5 perguntas, vou contar 5 elementos essenciais para você saber se você realmente pensa empresarialmente ou está só se enganando achando que pensa empresarialmente. Fala, empreendedor! Aqui é Plínio Tomás e este é o podcast Consultório Empresa, a sua melhor referência e fonte de conhecimento, de ideias, insights e provocações de gestão e marketing para profissionais da saúde. Então pegue papel e caneta porque está começando mais um episódio do podcast Consultório Empresa. Bora lá, vamos começar dizendo, vamos de cara, reforçar a ideia de que pensar empresarialmente é a base de tudo, né? Então pensar empresarialmente é ter uma clareza de que eu sou empreendedor, que eu sou empresário. Então, enquanto você se achar dentista, médico, fisioterapeuta, enquanto você se achar um médico, um dentista, procurando um lugarzinho gostosinho, fofinho, cheirosinho para atender meus pacientes, como que eu faço para ter mais pacientes para o meu consultório que esse lugarzinho gostosinho, cheirosinho? Você não entendeu a empresa. O que eu estou dizendo para vocês é que quanto mais passa o tempo, mais verdadeiro é esta afirmação, mais ela é forte de que eu preciso pensar empresarialmente, preciso ter uma visão diferente para as coisas fazerem sentido. Então, você precisa entender de verdade que ser dentista, ser médico é uma coisa e ser dono do consultório é outra. Assim como, já falei esse exemplo 1000 vezes aqui, ser cozinheiro não tem nada a ver com ser o dono do restaurante, tá bom? Então, a questão essencial para a gente entender aqui é que eu preciso ter alguns elementos na minha cabeça que me façam entender e aceitar e me comportar a partir desta verdade de que eu tenho uma empresa, que eu me tornei um empresário, que eu montei um negócio. Então, se eu tenho um negócio, como que eu vou ganhar dinheiro com um negócio? Se você é dono de uma pizzaria, de um restaurante, de uma loja, de um café, como que o dono da cafeteria ganha dinheiro? A lógica que eu quero que você entenda, a resposta que eu quero que você dê agora é do lucro. Então, um empresário só consegue ganhar dinheiro se aquele seu negócio for capaz de gerar lucro. Deu lucro, ele ganha. Não deu lucro, ele não ganha. Por quê? Porque ele não é fazedor, ele não ganha por fazer coisa. Ele não vai lá ganhar como pizzaiolo, ele ganha se a pizzaria dele der certo. Entende? É esta visão que eu quero te passar, pelo menos isso que eu defendo aqui, que você tem que pensar empresarialmente. Então vamos lá para essas 5 características, 5 testes para saber se você realmente já está pronto, se você conseguiu já realmente absorver isso na sua alma, na sua mente, e não só na razão, mas sim no coração, e se você está pensando empresarialmente. Então vamos lá. O teste número 1 que a gente vai fazer é você refletir e responder aí. Você acha normal, você já se sente bem, normal, sem problema, sem achar que está vagabundeando, não sei se existe essa palavra, quando você sai de casa para fazer gestão ao invés de atender paciente? Você está dentro do seu consultório, dentro da sua clínica, mas você não está ali atendendo o paciente, mas sim fazendo a gestão do negócio. Você se sente perdendo tempo, vagabundeando, fazendo qualquer coisa que não seja trabalho. Então se você ainda está assim, você ainda não pensa empresarialmente. Porque pensar empresarialmente é a pessoa entender de tal maneira que tem um negócio que ela precisa cuidar do negócio. Então, se eu sou dentista, eu saio de casa para dentistar. Se eu sou médico, para medicar, né? Para fisioterapia, tá, existe isso? Acho que não, forcei a barra. Você entendeu o que eu estou falando? Se eu sou cozinheiro, é para cozinhar. Então, se eu sou empresário, eu tenho que sair de casa para empresariar. Tá entendendo a brincadeira que eu quero fazer com esse jogo de palavras aqui? Se eu entendi que eu sou empresário, em algum momento eu saio de casa para trabalhar. E o meu trabalho é ser gestor também.
Não é só e nem é ao invés de, como tem gente que prega. É também. Então, naquele momento, naquelas horas que você vai cuidar do seu negócio, você sim está trabalhando, sim você é empresário. Se isso para você é necessário, é natural, você não se sente pesado, mas sim você percebe que isso retorna para você em dinheiro, então aí sim, ponto para você. Você está pensando empresariamente. Desafio número 2. Vamos fazer um teste agora. Você sabe exatamente o seu custo hora? Você sabe qual é a sua taxa de conversão em pessoas e em valores? Você sabe o seu ticket médio? Se você não tem nem noção do que eu estou falando, a gente nem está conversando. Você está chegando, caindo aqui de paraquedas, está começando a entender o que é isso aqui, o que é esse universo. Mas se você já sabe pelo menos o que é custo hora, ticket médio, custo fixo e variável, pelo menos, estou dando exemplos, lead, né? Se você já sabe alguma dessas coisinhas, a pergunta é, você tem este número na cabeça, ou aproximado pelo menos, ou não? Então é assim, ó, como é que funciona o teste? Se eu te perguntar, quantos leads você gerou neste mês ou no mês passado, ou neste mês até agora? Se você falar, não sei, não tenho ideia, deixa eu procurar, eu tenho essa informação, Plínio, olha como eu sou bacana, eu tenho essa informação, mas quantos? Não tenho ideia, você não entendeu e não está fazendo gestão. Porque o gestor de verdade, ele se preocupa tanto com o negócio, ele quer que ele dê certo, que ele acompanha os números diariamente. Todo empresário tem os números de cabeça, todo empresário decente, empresário que prospera, tá? Não estou falando aquele carinha que monta uma lojinha e daqui a pouco fechou. Todo empresário que prospera, ele tem os números de cabeça. Mas não precisa saber que é 422,75, mas ele tem que saber que é mais ou menos 400, é por aqui, ó. Ele sabe o número aproximado. Não precisa ser no detalhe, você entende o que eu estou falando? Então, quantos leads você gerou até aqui? Aí você fala assim, ó, 15, 16. E quantos você deveria ter gerado? Por aí mesmo, eu estou dentro da minha meta. Ponto. Eu estou acompanhando, eu sei o que eu estou fazendo. Se eu te perguntar quantos leads você já gerou até agora, eu gerei 15 mais ou menos, quanto você deveria ter? Pô, eu deveria ter uns 30 a essa altura do campeonato aqui, porque pela minha meta, na proporção. Você entende? E aí a próxima pergunta é, e aí o que você vai fazer a respeito? Aí você vai falar, vou fazer isso, 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 estou pensando em tais ideias. Esse é o dia a dia de um empresário. Então, o teste é, você sabe seus números de cabeça sem consultar? Se eu falar qual é o seu ticket médio, qual é a sua taxa de conversão? Taxa de ocupação. É engraçado, taxa de ocupação é o percentual das horas todas que são ocupadas numa comparação com o total. No total de horas, quantos por cento você ocupa? Quando eu faço pergunta para as pessoas, elas não têm ideia. Como você não tem ideia? Não é você mesmo que está atendendo lá? Não é eventualmente com 2, 3 cadeiras? Não sei. Deixa eu olhar numa planilha, deixa eu olhar se eu ver se minha funcionária tem errado. Não é, ou seja, não tem gestão nenhuma. Porque gestão é tomar decisões a partir de números. Se eu não tenho números, eu não acompanho esses números, vou olhar depois, sabe lá quando? Não tem gestão, ok? Então esse foi o segundo teste, para você saber se você já tem os números na cabeça, se eles já estão incorporados em você, ou se acha normal ficar pegando e vendo eles o tempo inteiro. Terceiro teste que nós vamos fazer aqui hoje, para saber se você está pensando empresarialmente, é se você tem a mentalidade de investimento. Eu dei o nome de mentalidade de investimento, você que me acompanha aqui há mais tempo já me viu explicando sobre isso. Mentalidade de investimento é quando você enxerga claramente a possibilidade real de retorno de um dinheiro que você vai colocar em alguma coisa. Então, por exemplo, eu vou fazer um curso porque eu acho legalzinho, vou fazer um curso já na expectativa real de um retorno quantificado. Vou fazer um evento, idem, vou participar de um evento, né? Então, quanto eu vou gastar com o evento? E quanto ele pode me retornar? Isso é mentalidade de investimento. Outro exemplo de mentalidade de investimento. Vou contratar uma funcionária, né? Então, a partir de agora, eu vou contratar quanto ela me custa, ela, salário, mais encargos, benefícios, versus quanto eu ganho. Fiz a conta, vale a pena, top, vamos lá. Né? Isso chama mentalidade de investimento. Então, quem tem mentalidade de investimento já está pronto para crescer. Quem não tem mentalidade de investimento é porque tem mentalidade de custo. Ai, que dor no coração. Mentalidade de custo é quando você só consegue enxergar quantas coisas custam, você consegue enxergar o dinheiro saindo. Exemplo, eu preciso aumentar um monte de coisa, produtividade, resultado, vou contratar um funcionário. Mas custa aqui 2, 3 mil reais, custa. Eu já estou com dificuldade, vou gastar 2 mil reais. Se essa é a sua mentalidade pequenininha desse jeito, você não vai avançar. Porque você está enxergando custa. Quanto custa?
O empresário enxerga, tá, eu vou gastar 3 mil, mas quanto ele retorna? Real, não uma ilusão, quanto ele retorna? Aí esse funcionário vai me ajudar com isso, com aquilo, isso aqui acontece isso, tá. Então eu invisto 3 e volta a 6, toca de pau. É assim que funciona a cabeça de um empresário pronto. Mentalidade de investimento. É um pré-requisito, de certa forma. Eu vou fazer um curso de gestão, por exemplo. Fazer uma mentoria, pronto. Vou dar um exemplo, puxando a sardinha para o meu lado. Você vai fazer uma mentoria. Se você só consegue enxergar quanto ela custa, aí não fica difícil de eu conversar com você. Difícil. Então, se você enxergar, vou dar um exemplo aqui. Eu vou colocar 20 mil reais aqui num projeto, por exemplo, tá? Vou dar um valor hipotético. Vou colocar 20 mil aqui, a questão é quanto volta para mim? Vamos supor que você faça cirurgia plástica, você faz protocolo é um trabalho odontológico, para quem não é da área aqui, que custa por volta disso ou mais. Então pensa assim, será que a gente comigo junto, ao longo de um ano, eu não conseguiria te ajudar a você vender um protocolo? Né? Então, a mentoria custa mais do que isso, ela custa mais ou menos 30, tá? Só para você saber. Mas só fiz aqui para você entender como um exemplo. Então, será que eu não te ensino a vender um protocolo, uma cirurgia plástica? Uma! É óbvio que não será uma, será várias. Você entendeu? Então, assim, nós vamos trabalhar em como você vai economizar, nós vamos trabalhar em como você vai vender melhor, como você vai ajustar outras coisas, e só a sua cabeça mudando já vai fazer diferença. Essa semana, 2 mentoradas, é real, 2 mentoradas falaram comigo que já melhoraram o resultado, elas começaram em setembro, as 2, por coincidência. E as 2 comentaram que melhoraram o resultado, e as 2 fizeram um comentário muito parecido, dizendo, em momentos separados, tá? Dizendo que curioso que elas aumentaram já o resultado, uma 25%, outra 32% mais ou menos. Elas já aumentaram esse resultado e falou, mas a gente nem fez marketing ainda, a gente só está ajustando. Eu já estou acostumado com esse fenômeno. Aí eu perguntei para elas, por que você acha que isso aconteceu? Aí, tirando da mente, da cabeça e do coração delas, a experiência de cada uma delas, ambas chegaram à conclusão. A minha cabeça está mudando, eu estou vendo coisa que eu não via, eu estou ajustando o que eu não via, eu já tinha arrumado meus preços. Por isso. Ou seja, foi só um parênteses para você entender que um investimento em alguma coisa, você tem que enxergar o retorno. E ao contrário disso, às vezes tem gente que, você reparou quantas vezes você compra equipamento, você já viu pessoas fazendo isso, compra equipamento, faz reforma, sem noção de como aquilo vai retornar? Aí sim é bobagem, então aí é gasto. Então investimento é quando eu estou colocando dinheiro em alguma coisa, seja ela qual for, já entendendo, calculando, não é torcendo, tá? É calculando, isso aqui retorna para mim, então isso é investimento. Ainda que tenha algum grau de incerteza. Todo investimento, presta atenção aqui, todo investimento tem algum grau de incerteza. Todo, ok? Porque ele tem 1000 variáveis. Então a certeza que a funcionária vai ter, enfim, funcionária pode ser ruim, pode não funcionar, ela pode ser grosseira, ela pode te roubar. Tudo tem variáveis, tudo, tá? Mas vamos falar da parte concreta da coisa? Então sim, você vai colocar no papel e ver o seu potencial concreto de retorno daquilo. Então, se a sua mente já é essa, você enxerga o que as coisas podem retornar de uma forma fácil e você não fica só preso naquela mão de vaquice, com o dinheiro que você não vai gastar, com aquele curso, com aquele equipamento, com aquela consultoria, mentoria, enfim. Se você ainda tem essa dificuldade, provavelmente você ainda está com uma mentalidade de custo, o que não vai te levar a lugar nenhum. Este quarto item é muito curioso, porque ele é muito presente. Esse eu acho que talvez seja um dos mais difíceis, talvez seja o último a ser quebrado. Esse quarto, talvez seja o último que eu vejo que as pessoas precisam quebrar para poder evoluir. Mas vamos lá, você vai entender. Se eu estou conversando com você, vou tirar um exemplo prático e concreto. Eu estou conversando com você e eu mostrei para você, eu vi, estou provando para você que seria um baita negócio. Vamos imaginar que você seja um dentista, por exemplo, e você faz ortodontia, aparelho. E aí eu estudei o mercado com você, perguntei para você o que você quer. Eu falei, não, eu quero ganhar dinheiro, eu quero crescer. Tem certeza? Tem. Então tá bom. Aí eu estudo o mercado e falo assim, olha, tem uma baita oportunidade, vamos aqui montar uma clínica para crianças e adolescentes com 2 alas diferentes, totalmente tematizada, Castelo da Cinderela, submarino, nave espacial, um conceito completamente diferente de atendimento, uma experiência imersiva.
Aí você vai andando para trás, né? Eu vejo isso acontecendo, a pessoa vai andando para trás, mas eu sou ortodontista, essa clínica, né? Eu não sou odontopediatra. Primeira reação possível que prova que você não pensa empresarialmente. Segunda reação possível que prova que você não pensa empresarialmente. Fala assim, acho que é uma boa ideia. Vou fazer uma especialização em odontopediatria, já até estou vendo aqui, já... Epa. Você gosta de odontopediatria? Não. Estou fazendo... Então não. Então, o empresário como pensa? O empresário, tá? Enxergue o que eu quero dizer agora. O empresário pensa assim, existe um potencial nisso? Então tá bom. Então tá. Aí a pergunta que ele me faria é, e aonde eu contrato? Como é que eu contrato? Você me dá uma sugestão para ele, como é que eu faço o processo seletivo de encontrar essas pessoas com o perfil que seria bom para esse trabalho? Essa é a cabeça de um empresário, entende? Enquanto a cabeça do dentista, a cabeça do executor mas eu não faço, ou vou fazer um curso para fazer. Você só consegue enxergar você executando, você é o pizzaiolo e não consegue imaginar outra pessoa fazendo pizza, não consegue imaginar a sua pizzaria vendendo hambúrguer, porque eu não sei fazer hambúrguer. Mas, cara, isso a gente faz de conta, tá? Nem sei se seria uma boa uma pizzaria vender hambúrguer, foi só um exemplo mesmo. Mas está fazendo sentido a linha de raciocínio? O profissional que só consegue enxergar a si mesmo como executor, ele não entendeu o que é proprietário. Por exemplo, eu estou falando aqui com um dentista, médico, nutricionista, psicólogo, certo? Tá bom. Então, se você é dentista, se você é médico, vai continuar sendo dentista e médico, apesar de, quem sabe, montar uma loja de roupas e acessórios esportivos. Montou lá a sua loja. Você vai ficar na loja? Não. Você vai ficar lá no caixa? Não. Você vai ser entregador? Não. Como é que você vai ganhar dinheiro? Do lucro. Lembra que a gente falou isso aqui no começo? Então, se você for pensar na ideia, vou montar essa loja, aí estou voltando para trás agora, por que eu montaria uma loja? Por que você montaria essa loja? Aí, o que precisaria acontecer? Estou voltando lá para trás para você entender o raciocínio. Bom, eu amo esporte, eu sou praticante de esporte, eu sinto a necessidade de equipamentos e boas roupas e tal, uns uniformes, porque não tem na minha região. Então tá. Então você tem uma prática daquilo, você tem um hobby daquilo, você vive aquilo, você entende do mercado, então você montou aquele negócio, certo? Então, agora vamos imaginar que você não entende absolutamente nada de esporte, mas te falam, olha, monta ali um negócio que pode ser uma boa. Será que você monta um negócio que você não conhece nada? Agora, e se você for montar, lembra, porque nesse meu exemplo aqui você é um dentista. Você continua sendo dentista no seu consultório, você continua fazendo o que você faz. Mas você montaria um negócio fora, talvez em sociedade, fora, em outra cidade, sendo uma clínica odontológica só que para velhinhos, para crianças, para mulheres, um negócio, imagina uma clínica muito diferente da sua, mas é sobre odontologia. Tá entendendo o raciocínio que eu quero trazer para você? Então, se você entende do assunto, fica mais fácil de você desenvolver aquele tema, certo? Tá bom. Então, pense com esta cabeça, só que no seu próprio negócio. Sim, eu sou dono, e dono tem que montar um negócio que ele entenda, que eu conheço o universo, que eu conheço o ecossistema. Eu conheço de odontologia, tá bom. Então, que negócio eu posso fazer que pode me fazer crescer, prosperar e ganhar dinheiro? E aí você vai ver se isso se encaixa com o seu dom, com aquilo que você gosta de fazer. Porque eu particularmente, você já me conhece aqui, eu não defendo que você abandone sua profissão para você ser aquele empresário por não. Eu defendo que você, que é um excelente profissional, continue sendo um excelente profissional. É isso que a gente precisa, que excelentes profissionais, brilhantes profissionais tenham um consultório próspero. E como você faz isso? Entendendo que ele é uma empresa. Então, por favor, entenda o que eu estou falando aqui, que eu quero que você pense assim, tá, para minha clínica ganhar dinheiro e me dar liberdade para eu poder fazer a minha medicina na minha especialidade como eu quero, de repente a clínica maior nem é minha. Ou seja, nem é minha assim, eu nem sou o centro da clínica. Entendeu? Eu ganho muito dinheiro com a clínica e faço dentro dela a minha especialidade, que ela é coadjuvante. Essa é a mentalidade que o empreendedor, o empresário tem. Não estou dizendo para você não atuar como dentista, como médico. Você entendeu, né? Você é maduro para entender isso. Eu estou dizendo que você precisa acrescentar essa mentalidade de pensar como dono e ter a liberdade de enxergar, tá, como é que eu poderia fazer isso diferente sem ser
exclusivamente mentalidade de executor. Então, com este quarto teste, você vai saber se você está no caminho certo ou não de fazer a sua mente funcionar de forma natural dentro do mundo empresarial. E antes da gente falar aqui sobre o quinto, sobre o último item que eu quero trazer para você, eu quero te convidar para você entrar em contato neste número que aparece aqui abaixo, entrar em contato com a gente, com a minha equipe e agendar uma sessão estratégica comigo. O que é essa sessão estratégica? É um bate-papo de aproximadamente 1 hora, 45 minutos, 1 hora aproximado, online, só nós dois, onde nós vamos nos conhecer, você vai me contar algumas das suas dificuldades, dentro do possível eu vou já te ajudar, te orientar, te dar alguma resposta individualizada e personalizada para você. E aí ao final dessa nossa conversa eu vou te apresentar a mentoria Consultório Empresa, ou seja, como que a gente pode caminhar junto, como é que eu posso te ajudar de uma forma mais objetiva. Então, se você quer ter esse papo comigo, conhecer mais da mentoria, quer essa minha ajuda mais personalizada gratuitamente, se inscreve aqui entre em contato aqui com a minha equipe, bate um papo lá, ela vai fazer umas perguntas para você para agendar gratuitamente essa conversa, tá bom? Vai ser sempre muito bom, eu aprendo muito com isso, de ver o que acontece por aí. Eu tenho certeza que vai ser legal para você também as respostas ou ajuda que eu vou te dar. E aí, eu te apresentando a minha mentoria, você vai ter a oportunidade de conhecer um pouco mais de detalhe, conhecer um pouco mais por dentro, te perguntar coisas, tirar dúvidas. E se a gente puder caminhar junto, vai ser um prazer, tá bom? Te espero lá. E para finalizar essa nossa série aqui, vamos falar sobre o quinto desafio, a quinta prova, para ver se realmente você já está pensando empresarialmente. Qual é esse quinto teste aqui? É você perceber se você se interessa pelas coisas empresariais. Quando você vê na televisão um empresário se dando bem, você fica feliz? Quando você vê um curso de gestão, quando você está numa livraria, você se dirige, presta atenção se você faz isso, você se dirige lá àquela área de negócios, você começa a folhear livros de vendas, de outras áreas, sem ser sua odontologia, medicina, seja o que for. Então, uma prova que você pensa empresarialmente, que sua cabeça já é de empresário, é quando você se interessa por coisas do mundo empresarial. Você se interessa por liderança, conversas, tem um grupinho ali de pessoas conversando sobre como aperfeiçoar o resultado que a gente pode ter, analisando um balanço. Você fala, poxa, deixa eu participar daquela conversa. Se você tem essa inclinação por participar de conversas assim, de estar em ambiente assim, de assistir um curso, um vídeo, procurar coisas no YouTube, enfim, se você tem essa inclinação natural já de buscar maior repertório, é assim que eu chamo isso. É a ânsia, é o desejo por repertório, por saber o que mais eu posso fazer para resolver o que eu já estou tentando resolver. Estou tentando resolver como aumentar minha taxa de conversão, que ela está em 35%, eu não consigo aumentar disso. Como é que eu faço para isso? Se isso já ficou específico, se você já tem números, a sua cabeça já está indo nessa direção, é natural e esperado que você busque ativamente os ambientes que tem gente falando sobre isso, os lugares que tem esse tipo de conteúdo de resposta. Então, portanto, livros, cursos, mentorias, seja o que for, ambientes, rodinhas, andar com pessoas que falem sobre isso, que entendam desse assunto. Então, se você já tem esse imã natural, se ele se instalou em você um imã natural por conversar coisas a esse respeito, por ampliar o seu repertório constantemente, parabéns, você está pensando empresarialmente. Esses 5 itens que eu trouxe aqui, esses elementos servem de prova para você fazer um autoteste. Eu estou passando por esse teste, eu já tenho esse comportamento em cada um deles, essas coisas são naturais para mim ou ainda são um processo? Mesmo se ainda não for natural, a minha mensagem final para você é: veja o que falta em você para você ter este despertar. A melhor forma de fazer isso, e você vai trabalhando nessa direção, mas a melhor forma de fazer isso é você andar com pessoas que já têm essa mentalidade. Eu vou repetir, a melhor forma de você ter mentalidade empreendedora é você querer e andar com pessoas que já têm essa mentalidade. O convívio, a troca de figurinha, de experiências, faz você começar a perceber coisas que você não percebia. Porque o convívio com as pessoas que a gente tem mais próximas vão, de certa forma, com grande forma, afetando diretamente como a gente decide, como a gente se comporta. Se você só anda com gente que faz coisa errada, eu garanto que você vai fazer coisa errada em pouco tempo. Tá? Se todo mundo tem um comportamento ruim, você vai acabar adotando, você vai sendo influenciado por isso e vice-versa. Então, se você anda com pessoas
com uma vida próspera, que tem ou no mínimo, uma direção, uma vontade de crescer, estão tentando fazer alguma coisa, estão batalhando numa mesma direção, tipo, vamos junto, dar as mãos num caminho. Este o que é isso que você precisa, é o caminho que você precisa, andar com pessoas assim, tá bom? Na nossa mentoria a gente também proporciona esse ambiente de troca de informações, troca de figurinha, para que a gente possa um estimular o outro. Mas independente se você está caminhando com a gente na mentoria ou não, procure esse tipo de ambiente, tá? Procure andar com pessoas assim, conversar com pessoas assim, mesmo pessoas que sejam de outras áreas sem ser da sua área da saúde aí, ok? Tudo isso em conjunto vai fazer muita diferença na sua vida. Eu fico torcendo aqui por você e espero que esse ano de 2026 seja maravilhoso. Você está vendo isso aqui no início do ano de 2026, no início da nossa 9ª temporada. Eu espero que esse ano seja maravilhoso. Que Deus abençoe. Meu nome é Plínio Tomás, a gente sempre está aqui com conteúdo bom. Podcast Consultório Empresa. Valeu!